Muralha do Sono, de Howard Phillips Lovecraft, parte 1. Com frequência eu tenho me perguntado se a maioria da humanidade faz uma pausa para refletir sobre a titânica importância que têm os sonhos e sobre o obscuro mundo ao qual eles pertencem. Enquanto a maior parte das nossas visões noturnas são, talvez, não mais do que tênues e fantásticos reflexos das nossas experiências acordados, ao contrário do que diz Freud com seu simbolismo pueril, ainda há um certo resíduo cujo caráter imundo e etéreo não permite interpretação ordinária e cujo efeito vagamente excitante e inquietante sugere a possibilidade de pequenos vislumbres de uma esfera de existência mental não menos importante do que a vida física e, no entanto, separada dessa vida por uma barreira impenetrável. Na minha experiência, eu não tenho como duvidar que o homem, quando perdido para essa consciência terrena, está de fato peregrinando por uma outra vida, incorpórea e de natureza muito diferente da vida que conhecemos. Dessa outra vida, apenas as memórias mais fracas e indistintas permanecem após acordarmos. E dessas memórias, borradas e fragmentadas, nós podemos inferir muito, mas provar pouquíssimo. Nós podemos supor que nos sonhos, a vida, a matéria e a vitalidade como a Terra as conhece, não são necessariamente constantes, e que o tempo e espaço não existem da forma como nós percebemos quando estamos acordados. Às vezes eu acredito que essa vida menos material é a nossa vida mais verdadeira e que a nossa vã presença no globo terráqueo é, em si mesma, o fenômeno secundário ou meramente virtual. Foi de um devaneio jovial, cheio de especulações desse tipo, que eu levantei em uma tarde de inverno entre os anos de 1900 e 1901, quando foi trazido à instituição psiquiátrica estadual na qual eu servia como interno, o homem cujo caso tem, desde então, me assombrado incessantemente. Seu nome, conforme consta nos registros, era Joe Slater, ou Joe Slader, e a sua aparência era de um típico habitante das montanhas Catskill, um daqueles rebentos estranhos e repulsivos de uma linhagem de camponeses coloniais cujo isolamento por quase 3 séculos nas fortalezas montanhosas de uma região pouco explorada os fez afundar em um tipo de degeneração bárbara, ao invés de evoluir com os seus irmãos mais afortunadamente localizados dos distritos mais densamente povoados. Entre essas pessoas estranhas, que correspondem exatamente ao elemento decadente de white trash no sul, lei e moral são inexistentes e seu estado mental geral está provavelmente abaixo de qualquer outra seção do povo nativo americano. Joe Slater, que chegou à instituição sob a custódia vigilante de 4 policiais estaduais e que era descrito como um indivíduo extremamente perigoso, certamente não apresentou evidências da sua periculosidade quando eu primeiro o observei. Apesar de bem acima da estatura média e de estrutura musculosa, ele tinha uma absurda aparência de estupidez inofensiva dada pelo azul pálido e sonolento dos seus olhos lacrimejantes, pela sua barba amarela e rala e cheia de falhas, negligenciada e nunca raspada, e a inclinação apática de seu pesado lábio inferior. Sua idade era desconhecida, já que, entre os da sua espécie, não existiam registros familiares ou laços familiares permanentes, mas, pela careca na parte frontal da cabeça e pela condição apodrecida dos seus dentes, o cirurgião-chefe registrou a sua idade como cerca de 40 anos. Dos documentos médicos e os documentos do tribunal, nós aprendemos tudo o que podia ser coletado deste caso. Este homem, um vagabundo, caçador e armadilheiro, sempre foi estranho aos olhos dos seus primitivos associados. Ele habitualmente dormia à noite além do horário normal e, ao acordar, costumava falar de coisas desconhecidas de uma maneira tão bizarra que inspirava medo, até mesmo nos corações de uma gente sem imaginação.
Não que a sua forma de linguagem fosse de forma alguma incomum, pois ele nunca falava, exceto no dialeto degradado do seu ambiente, mas o tom e o teor das suas elocuções eram de tal selvageria misteriosa que ninguém poderia ouvir sem apreensão. Ele mesmo ficava geralmente tão aterrorizado e perplexo quanto seus ouvintes, e 1 hora após acordar, esqueceria tudo o que havia dito, ou pelo menos tudo o que fez com que ele dissesse o que disse, retornando a uma normalidade bovina, semi-amável, como a dos outros moradores da colina. Conforme Slater ficava mais velho, suas aberrações matinais gradualmente aumentavam em frequência e violência, até que, cerca de 1 mês antes da sua chegada à instituição, ocorreu a chocante tragédia que causou a sua prisão pelas autoridades. Certo dia, ao meio-dia, depois de um sono profundo que começara em uma farra de uísque, aproximadamente às 5 horas da tarde anterior, o homem havia levantado subitamente com uivos tão horríveis e sobrenaturais que atraíram vários vizinhos à sua cabana. Um chiqueiro imundo em que ele vivia com uma família tão indescritível quanto ele mesmo. Correndo para fora na neve, ele arremessava seus braços para o alto e começou uma série de saltos diretamente para o alto no ar, enquanto gritava sua determinação de alcançar uma grande cabana com brilho no telhado, nas paredes e no chão, e a estranha música alta ao longe. Enquanto 2 homens de estatura moderada tentavam contê-lo, ele lutava com força e fúria maníacas, gritando seu desejo e necessidade de encontrar e matar uma certa coisa que brilha, treme e ri. Por fim, depois de derrubar temporariamente um dos seus detentores com um golpe repentino, atirou-se contra o outro em um êxtase demoníaco de sanguinolência, guinchando diabolicamente que ele iria saltar alto no ar e incendiar no seu caminho tudo aquilo que o impedisse. Família e vizinhos agora haviam fugido em pânico, e quando o mais corajoso deles voltou, Slater se fora, deixando para trás uma coisa irreconhecível, semelhante a uma polpa, que fora um homem vivo há não mais do que 1 hora. Nenhum dos montanhistas ousara persegui-lo, e é provável que eles teriam aceitado bem a sua morte pelo frio. Mas, quando algumas manhãs depois eles escutaram os seus gritos de uma ravina distante, eles perceberam que ele conseguiu de alguma forma sobreviver e que a sua remoção de uma forma ou de outra seria necessária. Em seguida, formou-se um grupo de busca armado, cujo propósito, qualquer que tenha sido originalmente, tornou-se como de uma comitiva do xerife, depois que um dos raramente populares policiais estaduais os observara por acidente, então os questionou e, por fim, acabou juntando-se aos rastreadores. No 3º dia, Slater foi encontrado desacordado no oco de uma árvore e levado à cadeia mais próxima, onde alienistas de Albany o examinaram assim que ele recobrou a consciência. Ele lhes contou uma história simples. Ele fora, como ele mesmo disse, dormir certa tarde próximo do anoitecer, depois de consumir muita bebida alcoólica. Ele despertou para se encontrar em pé na neve diante da sua cabana, suas mãos ensanguentadas e o corpo destroçado do seu vizinho, Peter Slater, aos seus pés. Horrorizado, ele se refugiara na floresta em um vago esforço para escapar da cena do que deveria ser o seu crime. Além dessas coisas, ele parecia não saber de nada. Nem puderam os questionamentos especializados dos seus interrogadores trazer à tona nenhum fato adicional. Naquela noite, Slater dormiu calmamente e na manhã seguinte ele acordou sem qualquer característica singular, exceto por uma certa alteração na sua expressão.